Em compasso de espera pelas Olimpíadas, a cidade paulista de Piracicaba celebrou os 50 anos do estádio Barão da Serra Negra. Templo do esporte e lar do 15 de Piracicaba, o estádio foi homenageado pela TV da Câmara Municipal. Inaugurado oficialmente no dia 4 de setembro de 1965, o estádio Barão da Serra Negra, que está completando meio século de atividade, é a casa do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Bom, é uma história realmente longa, porque o estádio faz 50 anos, mas anteriormente a ele houve muita discussão, houve muita controvérsia a respeito do estádio. Tanto é que o nome Barão de Serra Negra, ele se deve exatamente por essas discórdias que aconteceram no passado. Onde estão o estádio e o ginásio, tudo aquilo era chamado Bosque do Barão. Então era um bosque maravilhoso de árvores frutíferas, uma área verde monumental. Isso pertencia ao Barão de Serra Negra. A construção do estádio do 15, que até o momento mandava seus jogos no extinto Roberto Gomes Pedrosa, aconteceu durante a gestão do então prefeito Luciano Guidotti. Então, ano de 65, lembro que naquela época nós tínhamos uma equipe forte, eu inclusive tinha chegado no Palmeiras em 61, lembro que nós tínhamos Djalma Santos, Valdir, se não me engano naquele ano jogou o ataque com Gildo, Servílio, Tupã, eu e Rinaldo, Dudu já no meio do campo, então era uma equipe realmente que era forte. E jogar em Piracicaba, nos anos anteriores, eu lembro que nós jogávamos num campo que era no centro da cidade, e era um campo muito pequeno, a torcida ficava muito junto, uma torcida assim muito inflamada, e eles gritavam, xingavam, então era muito complicado. E quando mudou o estádio, um estádio mais moderno, um vestiário bom, então para os grandes times foi muito bom. Lembro que naquela, se não me engano, foi à noite, foi 0-0, não conseguimos fazer gol, mas sempre jogar em Piracicaba era complicado, era difícil. Na sequência, mais 2 jogos contra outros grandes da capital, São Paulo e Corinthians. Contra o Tricolor, mais um empate sem abertura do placar. Já contra o Corinthians, saíram os primeiros gols. Assim, o primeiro gol gravado na história do Barão veio do time corintiano. Eu tive a felicidade de jogar numa geração em que os clubes do interior eram muito fortes. E a gente tinha dificuldades de ganhar tanto em Piracicaba, quanto em Sorocaba, quanto em Araraquara. Então, eu lembro que a gente tinha que ir concentrado no jogo, senão a gente dançava lá. A maioria, os estádios, os campos de futebol, eram como a do 15, que era antigamente, era todos assim, né? Agora, hoje, como eu disse, é um estádio, né, que representa muito bem a cidade, é representativo, e os times não falam nada do que os clubes grandes que vêm jogar, Palmeiras, São Paulo, que vêm jogar aqui, eles não falam, sabe que tem um campo, tem uma segurança, tem tudo aqui em Piracicaba, é um orgulho. Porém, nem só de futebol é feita a história do estádio Barão da Serra Negra. O atletismo também faz parte dos 50 anos. Bom, o Barão de Serra Negra tem uma história na minha vida, na minha formação, muito marcante. Porque foi aqui no estádio, no Barão de Serra Negra, onde a parte oficial do meu trabalho se iniciou. Se iniciou como preparador físico da seleção amadora de futebol, mas foi quando eu fui escolhido para ser o técnico de atletismo da cidade de Piracicaba pelo Ademar Lorenzi. E aqui eu comecei com um grupo de 5 a 10 atletas
e depois fomos fazendo competições, mostrando resultados e chegamos aqui a ter mais de 60, 70 atletas participando na equipe de atletismo, desde infantil, juvenil, adulto, e participando de todos os campeonatos nacional até internacional. Tinha uma amiga aqui que corria, fizemos um teste de Cooper com o seu Rubens Braga e eu cheguei quase pertinho dela. Nunca tinha competido e foi nesse glorioso Barão de Serra Negra, né? E daí eu fui convidada a treinar. Isso foi em janeiro, fim de janeiro, e em abril eu fui convocada para a Seleção Paulista, junto com a Fátima Adão, era a Doralice, a Ivete Brandini, daí veio Marlene de Lima, e veio Maria Tereza Ferreira, Maria José, e fomos montando uma equipe aqui com poucas mulheres, né? Poucas meninas, muita dificuldade para competir, mas aqui era a nossa casa de manhã à tarde, a gente treinava quase que 2 períodos todo dia para conseguir. E isso nós conseguimos ficar campeã brasileira, a Tereza foi campeã mundial, vice-campeã mundial, teve campeã sul-americana, elas mesmo, mas foi assim um período assim maravilhoso que ninguém esquece. Atualmente, o estádio é considerado um dos templos do futebol do interior paulista. É reconhecido como a força do 15 de Piracicaba, que conta com sua grande e fanática torcida. E o Parlamento Brasil vai ficando por aqui. Se você quiser rever as matérias apresentadas nesse e em outros programas, é só acessar a nossa página senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia. A gente espera você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!